O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 341. Saunaka pede a Saltio para descrever como Narayana é o fazedor e desfrutador de sacrifícios. Continua narrando Vaisapayana para Janamejaya depois de alguma questão. Vyasa responde a 5 discípulos, Sumanta, Jainini, Paila, Vaisampayana, Suka. Criação do universo, lugar de Brahma e Vishnu. Saunaka disse: como aquele Deus ilustre, isto é, o pujante Narayana, que conhece totalmente os Vedas e seus ramos, é ao mesmo tempo o fazedor e o desfrutador de sacrifícios. Dotado de clemência, ele tem adotado, também, a religião de Nivriti, abstenção. De fato, é aquele mesmo santo e pujante que tem ordenado os deveres de Nivriti. Porque então ele fez muitas das divindades as recebedoras de partes em sacrifícios, os quais, naturalmente, são todos devido à disposição de Pravriti? Porque ele também criou alguns com uma disposição contrária, em lugar de eles seguirem as ordenanças da religião de abstenção. Ó Sutta, dissipe esta nossa dúvida. Esta dúvida parece ser eterna e está relacionada com um grande mistério. Tu ouviste todos os discursos sobre Narayana, discursos que são consistentes com as outras escrituras. Salti disse: ó Saunaka excelente, eu narrarei para ti o que Vaisapayana, o discípulo do inteligente Vyasa, disse quando questionado sobre esses mesmos tópicos pelo rei Janamejaya. Tendo ouvido o discurso sobre a glória de Narayana, que é a alma de todas as criaturas incorporadas, Janamejaya, dotado de grande inteligência e sabedoria, questionou Vaisapayana sobre esses mesmos assuntos. Janamejaya disse: o mundo inteiro de seres, com Brahma, as divindades, os asuras e seres humanos, é visto estar profundamente ligado às ações que têm sido citadas, como produtivas de prosperidade. A emancipação, ó regenerado, foi citada por ti como sendo a maior bem-aventurança e consiste na cessação de existência. Aqueles que, sendo desprovidos de mérito e demérito, se tornam emancipados, conseguem, nós ouvimos, entrar no grande Deus de 1000 raios. Parece, ó Brahmana, que a religião eterna de emancipação é de observância extremamente difícil. Desviando-se dela, todas as divindades se tornaram desfrutadoras das libações de manteiga clarificada despejadas com mantras em fogos sacrificais e outras oferendas apresentadas para eles pelos mesmos meios ou similares. Então, também, Brahma e Rudra, o pujante Sakra, o matador de Vala, Surya, Chandramas, o senhor das estrelas, o deus do vento, a divindade do fogo, a divindade das águas, o espaço infinito, como ser vivo, o universo também, como um agente consciente, e o restante dos habitantes do céu, eles, parece, são ignorantes do caminho de assegurar a aniquilação da existência consciente, que é capaz de ser ocasionada pela autorrealização. O que o rei diz aqui é: se a religião de Nivriti é tão superior por causa de seu fim superior, por que é que as divindades que são todas superiores a nós não o adotaram? Elas eram ignorantes do método pelo qual a emancipação é obtenível. Elas eram ignorantes dos meios pelos quais obter cessação de existência. Por isso, talvez, elas não se dirigiram para o caminho que é certo, indestrutível, imutável. Por isso, talvez, se desviando daquele caminho eles tenham adotado a religião de Pravriti, que leva à existência consciente que é medida pelo tempo. Este, de fato, é um grande erro que se vincula àqueles que são apegados às ações, pois todas as suas recompensas são finitas. Essa dúvida, ó regenerado, está cravada em meu coração como um punhal. Remova por narrar para mim alguns discursos antigos sobre este tópico. Grande é minha curiosidade para te escutar. Por qual razão, ó regenerado, as divindades têm sido citadas como sendo recebedoras de suas respectivas partes das oferendas sacrificais feitas a elas com a ajuda de mantras em sacrifícios de diversos tipos? Porque também os habitantes do céu são adorados em sacrifícios. E, ó o melhor das pessoas regeneradas, para quem eles, que pegam suas partes das oferendas em sacrifícios realizados para sua honra, fazem oferendas quando eles realizam grandes sacrifícios. Vaisampayana disse:
A pergunta que tu me fizeste, ó soberanos de homens, se relaciona a um mistério profundo. Nenhum homem que não tenha passado por penitências, e que não conheça os Puranas, pode respondê-la rapidamente. Eu irei, no entanto, te responder por contar para ti o que meu preceptor, o Krishna nascido na ilha, também chamado Vyasa, o grande rishi que tem classificado os Vedas, nos disse em uma ocasião antiga quando questionado por nós. Sumanta, e Jainini, e Paila devotos firmes, e eu mesmo numerando o quarto, e Suka formando o quinto, éramos discípulos do ilustre Vyasa. Nós totalizando 5 ao todo, dotados de autodomínio e pureza de observâncias, tínhamos subjugado completamente a ira e controlado nossos sentidos. Nosso preceptor costumava nos ensinar os Vedas, tendo uma Bharata como seu quinto. Uma vez, enquanto nós estávamos empenhados em estudar os Vedas no leito daquela principal das montanhas, a encantadora Meru, habitada por Siddhas e Charanas, surgiu em nossas mentes essa mesma dúvida que foi expressada por ti hoje. Nós, portanto, questionamos nosso preceptor sobre isto. Eu ouvi a resposta que nosso preceptor deu. Eu agora narrarei aquela resposta para ti, ó Bharata. Ouvindo aquelas palavras que foram endereçadas a ele por seus discípulos, aquele dissipador de todos os tipos de escuridão representada por ignorância, isto é, o abençoado Vyasa, o filho de Parasara, disse estas palavras. Tendo praticado penitências muito severas, realmente, as mais austeras das penitências, ó melhores dos homens, eu conheço totalmente o passado, o presente e o futuro. Em consequência daquelas minhas penitências e da restrição sob a qual eu mantive meus sentidos enquanto eu morei nas margens do oceanos de leite, Narayana ficou satisfeito comigo. Como resultado da satisfação do grande Deus, essa onisciência com relação ao passado, ao presente e ao futuro, que era desejada por mim, surgiu em minha mente. Ouçam-me agora enquanto eu falo a vocês, na devida ordem, sobre esta grande dúvida que tem perturbado suas mentes. Eu tenho visto, com a visão do conhecimento, tudo o que ocorreu no início do Kalpa. Ele a quem ambos, os Sankhya's e aqueles familiarizados com Yoga, chamam pelo nome de Paramatma, a alma suprema, vem a ser considerado como uma Purusha, o grande Purusha, por suas próprias ações. Dele surge a Vyakta, o imanifesto, a quem os eruditos chamam de Pradhana. Do imanifesto pujante surgiu, para a criação de todos os mundos, o manifesto, Vyakta. Ele é chamado de Aniruddha. Aquele Aniruddha é conhecido entre todas as criaturas pelo nome de Mahatma. É aquele Aniruddha que, tornando-se manifesto, criou o avô Brahman. Aniruddha é conhecido por outro nome, isto é, Ahankara, consciência, e é dotado de todo tipo de energia. Terra, vento, espaço, água, e luz numerando o quinto, são os 5 Mahabhutas, elementos, que surgiram de Ahankara. Tendo criado os Mahabhutas, 5 em número, ele então criou seus atributos. Isto é, os atributos de visão para a luz, gosto para a água, som para espaço, toque para vento, e cheiro para a terra. Combinando os Mahabhutas, ele então criou diversos seres incorporados. Ouçam-me enquanto eu os relato para vocês. Marishi, Angiras, Atri, Pulastya, Pulaya, Kratu, Vasishta de grande alma, e humano autonascido, devem ser conhecidos como os 8 Prakritis. Desses dependem todos os mundos. Então o avô de todo mundo, Brahman, criou, para a realização de todas as criaturas, os Vedas com todos os seus ramos, como também os sacrifícios com seus membros. Daqueles 8 Prakritis tem surgido este universo vasto. Então surgiu Rudra do princípio da ira. Passando a existir, ele criou 10 outros que eram como ele. Estes 11 Rudras são chamados pelo nome de Vikara Purushas. Os Rudras, os 8 Prakritis, e os vários rishis celestes, tendo começado a viver, se aproximaram de Brahman com o objetivo de manter o universo e suas operações. Dirigindo-se ao avô eles disseram, nós fomos criados, ó santo, por ti, ó alto de grande pujança. Diga a cada um de nós, ó avô, as respectivas jurisdições com as quais nós seremos investidos. Quais jurisdições específicas foram criadas por ti para supervisionar os diferentes assuntos?
Cada um de nós deve ser dotado de que tipo de consciência e tomará conta de qual destas. Ordene também para cada um de nós a medida de força que nós devemos ter para cumprir os deveres de nossas respectivas jurisdições. Assim endereçado por eles, o grande Deus respondeu para eles da seguinte maneira. Brahman disse: vocês fizeram bem, ó divindades, em me falarem sobre essa questão. Abençoados sejam todos vocês. Eu estava pensando neste mesmo assunto que tem chamado sua atenção. Como os três mundos devem ser sustentados e mantidos. Como sua força e a minha devem ser utilizadas para aquele fim. Que todos nós, deixando este lugar, nos dirijamos até aquele manifesto e principal dos seres que é a testemunha do mundo, para procurar sua proteção. Ele nos dirá o que é para o nosso bem. Depois disso, aquelas divindades e rishis, com Brahman, procederam até as margens do norte do oceano de leite, desejosos de fazer o bem para os três mundos. Chegando lá, eles começaram a praticar aquelas penitências rígidas que são declaradas por Brahman nos Vedas. Aquelas mais austeras das penitências são conhecidas pelo nome de Maniyama, os principais votos e observâncias. Eles permaneceram lá com mente estável, imóveis como pilares de madeira, com olhos virados para cima e braços erguidos. Por 1000 anos celestes eles ficaram engajados naquelas penitências ascéticas. Na conclusão daquele período eles ouviram estas palavras agradáveis em harmonia com os Vedas e seus ramos. O abençoado e santo disse: ó divindades e rishis possuidores de riqueza de ascetismo, com Brahman em sua companhia, depois das adequadas boas-vindas a vocês todos, eu digo a vocês estas palavras. Eu sei o que está em seus corações. Na verdade, os pensamentos que ocupam vocês são para o bem dos três mundos. Eu aumentarei sua energia e força investindo as mesmas com pravriti, predileção por ações. Ó deuses, vocês têm praticado bem essas penitências pelo desejo de me adorar. Ó principais dos seres, desfrutem agora os frutos excelentes das austeridades que vocês têm praticado. Este Brahman é o Senhor de todos os mundos. Dotado de pujança, ele é o avô de todas as criaturas. Vocês também são as principais das divindades. Vocês todos, com mentes concentradas, realizem sacrifícios para minha glória. Nos sacrifícios que vocês realizarão, sempre me deem uma parte das oferendas sacrificais. Eu irei então, ó senhores da criação, designar para cada um de vocês suas respectivas jurisdições e ordenarei o que será para o seu bem. Vaisampayana continuou. Ouvindo estas palavras daquele Deus dos deuses, todas aquelas divindades e grandes rishis e Brahman se encheram de tal alegria que os pelos de seus corpos se arrepiaram. Eles em seguida fizeram arranjos para um sacrifício em honra de Vishnu segundo as ordenanças prescritas nos Vedas. Naquele sacrifício, o próprio Brahman ofereceu uma parte das oferendas para Vishnu. As divindades e os rishis celestes também, do mesmo modo que Brahman, ofereceram porções similares para o grande Deus. As porções, assim oferecidas com grande reverência para Vishnu, em relação à medida e à qualidade dos artigos usados, estavam de acordo com as ordenanças prescritas para Herakrita. As divindades e os rishis e Brahman, naquele sacrifício, adoraram o grande Deus como alguém dotado da cor do sol, como o principal dos seres, situado além do alcance de Tamas, vasto, permeando todas as coisas, o Senhor Supremo de tudo, o concessor de bênçãos, e possuidor de pujança. Assim adorado por eles, o dador de benefícios e grande Deus, invisível e incorpóreo, dirigiu-se do céu àqueles celestiais reunidos e disse a eles: todas as oferendas dedicadas por vocês nesse sacrifício chegaram a mim. Eu estou satisfeito com todos vocês. Eu lhes darei recompensas que, no entanto, serão repletas de fins de onde haverá retorno. Este será seu aspecto distintivo, ó deuses, deste dia em diante, por minha graça e bondade por vocês. Realizando sacrifícios em todo yoga, com grandes doações, vocês se tornarão os desfrutadores dos frutos nascidos de Pravriti. Ó deuses, aqueles homens também que realizarão sacrifícios segundo as ordenanças dos Vedas, darão para todos vocês partes de suas oferendas sacrificais.
Nos Vedas Sutras eu faço ele o recebedor, em tais sacrifícios, de uma parte similar àquela que ele mesmo ofereceu naquele sacrifício. Criados para cuidarem daqueles assuntos que pertencem às suas respectivas jurisdições, sustentem os mundos segundo as medidas de sua força como dependente das partes que vocês recebem naqueles sacrifícios. De fato, retirando força daqueles ritos e observâncias que serão generalizados nos vários mundos, tendo sua origem dos frutos de Pravriti, isto é, tendo sua origem em seu desejo por tais frutos que pertencem à religião de Pravriti ou ações, continuem a apoiar os assuntos daqueles mundos. Fortalecidos pelos sacrifícios que serão realizados pelos homens, vocês me fortalecerão. Estes são os pensamentos que eu nutro para vocês todos. É para este propósito que eu criei os Vedas e sacrifícios e plantas e ervas. Devidamente servidas com estes pelos seres humanos sobre a terra, as divindades serão satisfeitas. Ó principais das divindades, até o fim desse kalpa eu ordenei sua criação, fazendo sua constituição depender da consequência da religião de Pravriti. Ó principais dos seres, então, com relação às suas respectivas jurisdições, se empenhem em procurar o bem dos três mundos. Marishi, Angiras, Atri, Pulastya, Pulaya, Kratu, e Vasishta, estes 7 rishis foram criados por um decreto da vontade. Eles se tornarão as principais das pessoas conhecedoras dos Vedas. Realmente, eles se tornarão os preceptores dos Vedas. Eles serão devotados à religião de Pravriti, pois eles foram planejados para se dedicarem à ação de procriar descendência. Este é o caminho eterno que eu revelo das criaturas dedicadas às ações e observâncias. O Senhor Pujante que é encarregado da criação de todos os mundos é chamado de Aniruddha. Sana, Sanatsujata, Sanaka, Sanandana, Sanatkumara, Kapila, e Sanatana numerando o 7º. Estes 7 rishis são conhecidos como os filhos espirituais de Brahman. Seu conhecimento vem a eles por si mesmo, sem ser dependente de estudo ou esforço. Estes 7 são devotados à religião de Nivriti. Eles são as principais de todas as pessoas conhecedoras de Yoga. Eles possuem também conhecimento profundo da filosofia Samkhya. Eles são preceptores das escrituras sobre dever e são eles que introduzem os deveres da religião de Nivriti e os fazem fluir nos mundos. Do imanifesto, Prakriti, fluiu a consciência e os 3 grandes atributos, de Sattva, Rajas, e Tamas. Transcendendo Prakriti está ele chamado Kshetrajna. Aquele Kshetrajna sou eu mesmo. O caminho daqueles que são dedicados ao karma que emerge de Ahankara é repleto de retorno. Por aquele caminho alguém não pode alcançar aquele local de onde não há retorno. Diferentes criaturas são criadas com diferentes fins. Algumas estão destinadas ao caminho de Pravriti e algumas àquele de Nivriti. De acordo com o caminho que uma criatura segue é a recompensa que ela desfruta. Alguém que segue o caminho de Pravriti não pode esperar chegar ao local de onde não há retorno. É pelo caminho de Nivriti que aquele local pode ser alcançado. O caminho de Pravriti é sempre repleto de retorno. Alguém pode se tornar, por andar por aquele caminho, o próprio chefe dos celestiais, mas aquela posição não é eterna, já que desde o início, se um início pode ser concebido, milhões e milhões de Indras têm se erguido e caído. Este Brahman é o mestre de todos os mundos. Dotado de pujança, é ele que cria o universo. Ele é sua mãe e pai, e ele é seu avô. Por minha ordem, ele será o concessor de bênçãos para todas as criaturas. Seu filho Rudra, que surgiu da sua fronte por sua ordem, dotado de pujança, sustentará todos os seres criados. Vão para suas respectivas jurisdições, e procurem, segundo as ordenanças, o bem dos mundos. Que todas as ações escriturais fluam em todos os mundos. Que não haja demora nisto. Ó principais dos celestiais, ordenem as ações de todas as criaturas e os fins que elas devem alcançar consequentemente. Estabeleçam também os limites dos períodos pelos quais todas as criaturas devem viver. Esta época vigente é a principal de todas as épocas e deve ser conhecida pelo nome de Krita. Neste yuga as criaturas vivas não devem ser mortas nos sacrifícios que possam ser realizados.
Isto deve ser como eu ordeno e que não seja de outra maneira. Nesta era, ó os celestiais, a justiça florescerá em sua totalidade. Literalmente, com seus 4 quartos completos. Depois dessa era virá aquela época chamada Treta. Os Vedas, naquele yuga, perderão 1 quarto. Somente 3 deles existirão. Nos sacrifícios que serão realizados naquela era, animais, depois de oferecimento com a ajuda de mantras sagrados, serão mortos. Com relação à justiça também, ela perderá 1 quarto. Somente 3 quartos dela vão florescer. No término do Treta virá aquele yuga misturado conhecido pelo nome de Dvapara. Naquele yuga, a justiça perderá 2 quartos e somente 2 quartos dela irão florescer. Após o término de Dvapara, o yuga que começará será chamado de Kali Yuga, o qual virá sob a influência da constelação Tizya. A justiça perderá 3 quartos completos. Somente 1 quarto dela existirá em todos os lugares. Quando o grande Deus disse estas palavras, as divindades e os rishis celestes se dirigiram a ele e disseram: se somente 1/4 parte de justiça é para existir naquela era em todos os lugares, nos diga, ó o Santo, para onde nós devemos ir então e o que nós faremos. O abençoado e santo disse: ó principais dos celestiais, vocês deverão ir, naquela era, para tais lugares onde os Vedas e sacrifícios e penitências, verdade e autodomínio, acompanhados por deveres repletos de compaixão por todas as criaturas, ainda continuarem a florescer. O pecado nunca será capaz de tocar vocês em absoluto. Vyasa continuou. Assim comandados pelo grande Deus, as divindades com todos os rishis inclinaram suas cabeças para ele e então procederam para os lugares que eles desejavam. Depois que os rishis e habitantes do céu tinham deixado aquele lugar, Brahman permaneceu lá, desejoso de ver a grande divindade eminente na forma de Aniruddha. A principal das divindades então se manifestou para Brahman, tendo assumido uma forma que tinha uma vasta cabeça equina. Carregando uma tigela, Kamandalu, e o bastão triplo, ele se manifestou perante Brahman, recitando os Vedas com todos os seus ramos. Vendo a grande divindade de energia incomensurável naquela forma coroada com uma cabeça equina, o pujante Brahman, o Criador de todos os mundos, movido pelo desejo de fazer o bem para sua criação, adorou aquele Senhor concessor de benefícios como uma inclinação de sua cabeça, e permaneceu diante dele com mãos unidas em reverência. A grande divindade abraçou Brahman e então disse a ele estas palavras. O santo disse: ó Brahman, pense devidamente nas direções de ações que as criaturas devem seguir. Tu és o grande ordenador de todos os seres criados. Tu és o mestre e o senhor do universo. Colocando esta responsabilidade sobre ti, eu logo estarei livre de ansiedade. Em tais tempos, entretanto, quando for difícil para te realizares os propósitos das divindades, eu irei então aparecer em formas encarnadas conforme meu autoconhecimento. Tendo dito estas palavras, aquela forma grandiosa com a cabeça equina desapareceu imediatamente. Tendo recebido sua ordem, Brahman também procedeu rapidamente para sua própria região. É por isso, ó abençoado, que a divindade eterna, com o lótus em seu umbigo, se tornou o aceitante da primeira parte oferecida em sacrifícios, e por isso é que ele veio a ser chamado como o sustentador eterno de todos os sacrifícios. Ele mesmo adotou a religião de Nivriti, o fim pelo qual se esforçam aquelas criaturas que desejam frutos indestrutíveis. Ele ordenou ao mesmo tempo a religião de Pravriti para outros, com a intenção de dar variedade ao universo. Ele é o início, ele é o meio, e ele é o fim de todos os seres criados. Ele é seu criador e ele é seu único objeto de meditação. Ele é o ator e ele é o ato. Tendo recolhido o universo em si mesmo no fim do yuga, ele vai dormir e, despertando no começo de outro yuga, ele mais uma vez cria o universo. Todos vocês reverenciem aquele ser ilustre que possui uma grande alma e que transcende os 3 atributos, que é não nascido, cuja forma é o universo, e que é a residência ou refúgio de todos os habitantes do céu. Reverenciem ele que é o Senhor Supremo de todas as criaturas, que é o Senhor dos Adityas, e dos Vasus também.
Curvem-se a ele que é o Senhor dos Asvins, e o Senhor dos Maruts, que é o Senhor de todos os sacrifícios ordenados nos Vedas, e o Senhor dos Vedangas. Reverenciem ele que sempre reside no oceano, e que é chamado de Ari, e cujo cabelo é como as folhas da erva munja. Reverenciem ele que é paz e tranquilidade, e que comunica a religião de Moksha para todas as criaturas. Reverenciem ele que é o Senhor das penitências, de todos os tipos de energia, e da fama, que é sempre o Senhor da fala e o Senhor de todos os rios também. Reverenciem ele que é chamado de Kapardim, Rudra, que é um grande javali, que é unicórnio, e que é possuidor de grande inteligência, que é o Sol, que assumiu a forma bem conhecida com a cabeça equina, e que está sempre manifestado em uma forma quádrupla. Reverenciem ele que é não revelado, que só pode ser percebido pelo conhecimento, que é indestrutível e destrutível. A divindade suprema, que é imutável, permeia todas as coisas. Ele é o Senhor Supremo que pode ser conhecido somente com a ajuda do olho do conhecimento. Foi assim que, ajudado pelo olho do conhecimento, eu vi antigamente aquela principal das divindades. Questionado por vocês, eu lhes disse tudo em detalhes, ó discípulos, e ajam de acordo com minhas palavras e sirvam respeitosamente o Senhor Supremo chamado Ari. Cantem seus louvores em palavras védicas e adorem e cultuem a ele também de acordo com os ritos devidos. Vaisampayana continuou. Foi dessa maneira que o organizador dos Vedas, dotado de grande inteligência, discursou para nós, questionado por nós naquela ocasião. Seu filho, o altamente justo Suka, e todos os seus discípulos, nós, o escutamos enquanto ele proferia aquele discurso. Nosso preceptor, conosco, ó rei, então adorou a grande divindade com rishis tirados dos 4 Vedas. Eu assim te disse tudo sobre o que tu me perguntaste. Foi assim, ó rei, que nosso preceptor nascido na ilha discursou para nós. Aquele que, tendo proferido as palavras, eu reverencio o Senhor Divino, ouve frequentemente, com atenção concentrada, a este discurso ou o lê ou narra para outros, vem a ser dotado de inteligência e saúde, e possuidor de beleza e força. Se doente, ele fica livre daquela doença, se atado, livre de seus grilhões. O homem que nutre desejos obtém, por isto, a realização de todos os seus desejos, e obtém facilmente uma vida longa também. Um Brahmana, por fazer isso, vem a ser conhecedor de todos os Vedas, e um Kshatriya vem a ser coroado com êxito. Um Vaisya, por fazer isso, faz lucros consideráveis, e um Sudra obtém grande felicidade. Um homem sem filhos obtém um filho. Uma donzela obtém um marido desejável. Uma mulher que concebeu dá à luz um filho. Uma mulher estéril concebe e consegue fartura de filhos e netos. Aquele que recita este discurso no caminho consegue passar felizmente e sem obstáculos de qualquer tipo por seu caminho. Realmente, alguém alcança quaisquer objetivos que ele nutra, se ele lê ou recita esta narrativa. Ouvindo estas palavras do grande Rishi, repletas de certeza de conclusão, e incorporando uma narração dos atributos daquele de grande alma que é o principal de todos os seres, ouvindo esta narrativa do grande conclave de Rishis e outros habitantes do céu, homens que são devotados à divindade suprema, derivam grande felicidade. Capítulo 342. Nomes de Krishna, Krishna para Arjuna, com significados. 4 tipos de adoradores e o melhor. Janamejaya disse: ó santo, cabe a ti me dizer o significado daqueles diversos nomes por proferir os quais o grande Rishi Vyasa com seus discípulos cantou os louvores do ilustre matador de Madhu. Eu estou desejoso de ouvir aqueles nomes de Ari, aquele Senhor Supremo de todas as criaturas. De fato, por escutar aqueles nomes, eu serei santificado e purificado, assim como a brilhante lua outonal. Vaisampayana disse: escute, ó rei, quais são os significados dos diversos nomes, devidos a atributos e atos, de Ari, como o próprio Ari pujante de alma alegre os explicou para Falguna. Aquele matador de heróis hostis, Falguna, questionou Keshava uma vez, perguntando sobre a significação de alguns dos nomes pelos quais Keshava de grande alma é adorado. Arjuna disse: ó santo, ó ordenador supremo do passado e do futuro.
Ó o Criador de todos os seres, ó o imutável, ó o refúgio de todos os mundos, ó o Senhor do universo, ó o dissipador dos medos de todas as pessoas, eu desejo ouvir de ti em detalhes, ó o Keshava, o significado de todos aqueles teus nomes, ó Deus, os quais foram mencionados pelos grandes rishis nos Vedas e nos Puranas em consequência das tuas diversas ações. Ninguém mais além de ti, ó Senhor, é competente para explicar os significados daqueles nomes. O santo disse: no Rigveda, no Yajurveda, nos Atharvas e nos Samas, nos Puranas e nos Upanishads, como também nos tratados sobre astrologia, ó Arjuna, nas escrituras Sankhya, nas escrituras Yoga, e também nos tratados sobre a ciência da vida, muitos são os nomes que têm sido mencionados pelos grandes rishis. Alguns daqueles nomes são deriváveis dos meus atributos e alguns deles se relacionam com minhas ações. Ouça, com atenção concentrada, ó impecável, qual é o significado de cada um daqueles nomes em particular, que se referem às minhas ações. Eu os relatarei para você. É dito que antigamente você era metade meu corpo. Saudações para ele de grande glória, ele, isto é, que é a alma suprema de todas as criaturas incorporadas. Esta saudação de Krishna à alma suprema é muito característica. Ele saúda a si mesmo por saudar a alma suprema. Saudações a Narayana, a ele que é identificável com o universo, a ele que transcende os três atributos primordiais, de Sattva, Rajas e Tamas, a ele que é, também, a alma daqueles atributos. Da sua benevolência surgiu Brahman e da sua ira surgiu Rudra. Ele é a fonte de onde têm surgido todas as criaturas móveis e imóveis. O principal de todas as pessoas dotadas de Sattva, o atributo de Sattva consiste em 18 qualidades. Aquele atributo é natureza suprema, tendo como sua alma o céu e a terra e conseguindo sustentar o universo por meio de suas forças criativas. Aquela natureza é idêntica ao fruto de todas as ações, na forma das diversas regiões de bem-aventurança às quais as criaturas alcançam por suas ações. Ela também é o puro Chit. Ela é imortal, e invencível, e é chamada de alma do universo. Dela fluem todas as modificações de criação e destruição. Ela é idêntica à minha Prakriti ou natureza. Desprovida de sexo, ela ou ele é as penitências que as pessoas praticam. Ele é o sacrifício que é realizado e o sacrificador que realiza o sacrifício. Ele é o antigo e o infinito Purusha. Ele também é chamado de Aniruddha e é a fonte da criação e da destruição do universo. Quando acabou a noite de Brahma, pela graça daquele ser de energia incomensurável, um lótus fez seu aparecimento primeiramente, alto de olhos como pétalas de lótus. Dentro daquele lótus nasceu Brahma, surgindo da graça de Aniruddha. Perto da noite do dia de Brahma, Aniruddha se encheu de cólera, e como consequência disto surgiu de sua testa um filho chamado Rudra, investido com o poder de destruir tudo, quando chega a hora da destruição. Esses dois, isto é, Brahma e Rudra, são as principais de todas as divindades, tendo surgido respectivamente da benevolência e da ira, de Aniruddha. Agindo de acordo com a direção de Aniruddha, essas duas divindades criam e destroem. Embora capazes de conceder benefícios para todas as criaturas, eles são, no entanto, na questão dos assuntos dos quais eles se encarregam, criação e destruição, meramente instrumentos nas mãos de Aniruddha. É Aniruddha que faz tudo, fazendo de Brahma e Rudra os agentes visíveis em relação ao universo. Rudra também é chamado de Kapardin. Ele tem cabelos emaranhados em sua cabeça, e às vezes manifesta uma cabeça que é calva. Ele adora morar no meio de crematórios, os quais constituem seu lar. Ele é um praticante dos votos mais austeros. Ele é um yojin de pujança e energia imensas. Ele é o destruidor do sacrifício de Daksha e o arrancador dos olhos de Bhaga. O filho de Pandu, Rudra deve ser conhecido como tendo sempre Narayana como sua alma. Se aquela divindade das divindades, isto é, Mahesvara, for adorado, então o Parta, o pujante Narayana também é adorado. Eu sou a alma, o filho de Pandu, de todos os mundos, de todo o universo. Rudra, também, é minha alma. É por isso que eu sempre o adoro. Se eu não adorasse o auspicioso e concessor de bênçãos Isana a ninguém, então adoraria a mim mesmo.
As ordenanças que eu estabeleço são seguidas por todos os mundos. Aquelas ordenanças devem sempre ser adoradas, e é por isso, portanto, que eu as adoro. Aquele que conhece Rudra conhece a mim, e aquele que conhece a mim conhece Rudra. Aquele que segue Rudra segue a mim, Rudra é Narayana. Ambos são um, e um está manifestado em duas formas diferentes. Rudra e Narayana, formando uma pessoa, permeiam todas as coisas manifestadas e as fazem agir. Ninguém além de Rudra é competente para me conceder um benefício. Ó filho de Pandu, tendo decidido isto em minha mente, antigamente eu adorei o antigo e pujante Rudra para obter a benção de um filho. Ao adorar Rudra dessa maneira eu adorei a mim mesmo. Vishnu nunca curva sua cabeça para alguma divindade exceto para si mesmo. É por esta razão que eu adoro Rudra. Rudra sendo, como eu já te disse, eu mesmo. Todas as divindades, inclusive Brahma e Indra e as divindades e os grandes rishis, adoram Narayana, aquela principal das divindades, também chamada pelo nome de Ari. Vishnu é o principal de todos os seres passados, presentes, ou futuros, e como tal deve sempre ser cultuado e adorado com reverência. Curve tua cabeça para Vishnu. Curve tua cabeça para ele que dá a proteção para todos. Reverencie, ó filho de Kunti, aquela grande divindade que concede benefícios, aquela principal das divindades, que come as oferendas feitas para ele em sacrifícios. Eu tenho ouvido que há 4 tipos de devotos, isto é, aqueles que anseiam por uma vida religiosa, aqueles que são inquisitivos, aqueles que se esforçam para compreender o que eles aprendem e aqueles que são sábios. Entre eles todos, aqueles que estão dedicados a perceberem o eu e não adoram alguma outra divindade, são os principais. Eu sou o fim que eles procuram, e embora engajados em ações, eles nunca buscam os resultados delas. As 3 classes restantes de meus devotos são aqueles que desejam os frutos de suas ações. Eles alcançam regiões de grande bem-aventurança, mas então eles têm que cair de lá após o esgotamento de seus méritos. Aqueles entre meus devotos, portanto, que estão totalmente despertos e, como tais, sabem que toda felicidade é finita exceto a que é alcançável pelas pessoas que se tornam identificadas comigo, obtêm o que é mais importante e inestimável, ou seja, emancipação ou total identificação com a alma suprema. Aqueles que estão despertos, e cuja conduta revela tal iluminação, podem estar engajados em adorar Brahman ou Mahadeva ou as outras divindades que se encontram no céu, mas eles conseguem alcançar a mim de qualquer forma. Eu assim te disse, ó Partha, quais são as distinções entre meus devotos. Tu mesmo, ó filho de Kunti, e eu mesmo, somos conhecidos como Nara e Narayana. Nós dois assumimos corpos humanos somente para o propósito de aliviar o peso da terra. Eu sou totalmente conhecedor do autoconhecimento. Eu sei quem eu sou e de onde eu sou, ó Bharata. Eu conheço a religião de Nivriti, e tudo o que contribui para a prosperidade das criaturas. Eterno como eu sou o único refúgio de todos os homens. As águas são chamadas pelo nome de Nara, pois elas surgiram daquele chamado Nara. E já que as águas, nos tempos passados eram meu refúgio, eu sou, portanto, chamado pelo nome de Narayana. Assumindo a forma do sol, eu cubro o universo com meus raios. E porque eu sou o lar de todas as criaturas, portanto, eu sou chamado pelo nome de Vasudeva. Eu sou o fim de todas as criaturas e seu progenitor, ó Bharata. Eu permeio todo o firmamento no alto e a terra, ó Partha, e meu esplendor transcende todo outro esplendor. Eu sou ele, ó Bharata, a quem todas as criaturas desejam alcançar na hora da morte. E porque eu permeio todo o universo, eu vim a ser chamado pelo nome de Vishnu. Desejosas de alcançar sucesso pela restrição de seus sentidos, as pessoas procuram alcançar a mim que sou o céu e terra e o firmamento entre os dois. Por isso eu sou chamado pelo nome de Damodara. A palavra Prisna inclui alimento, os Vedas, água e néctar. Esses 4 estão sempre em meu estômago. Então eu sou chamado pelo nome de Prisnigarbha. Os rishis dizem que uma vez, quando o rishi Trita foi jogado em um poço por Ekata e Diviti, o aflito Trita me invocou, dizendo, ó Prisnigarbha, salve o caído Trita.
Aquele principal dos rishis, Trita, o filho espiritual de Brahma, tendo me chamado dessa maneira, foi resgatado da cova. Os raios que emanam do sol que dá calor ao mundo, do fogo brilhante, e da lua, constituem meu cabelo. Por isso os principais dos brahmanas eruditos me chamam pelo nome de Keshava. O Tatya de grande alma, tendo fecundado sua esposa, desapareceu do lado dela por uma ilusão dos deuses. O irmão mais novo Vrihaspati então apareceu perante a esposa daquele de grande alma. Para aquele principal dos rishis que tinha ido para lá pelo desejo de união sexual, a criança no útero da esposa de Utatya, o filho de Kunti, cujo corpo já tinha sido formado dos 5 elementos primordiais, disse: ó concessor de benefícios, eu já entrei nesse útero. Não cabe a te atacar minha mãe. Ouvindo estas palavras da criança por nascer, Vrihaspati encheu-se de raiva e pronunciou uma maldição sobre ela, dizendo: já que tu me obstruíste dessa maneira quando eu vim para cá pelo desejo dos prazeres do ato sexual, portanto tu, pela minha maldição, serás afligido pela cegueira, sem dúvida. Por causa dessa maldição daquele principal dos rishis, o filho de Utatya nasceu cego, e cego ele permaneceu por um longo tempo. Foi por esta razão que aquele rishi, antigamente, veio a ser conhecido pelo nome de Dirghatamas. Ele, no entanto, adquiriu os 4 Vedas com seus membros eternos e partes secundárias. Depois disso ele frequentemente me invocava por meio desse meu nome secreto. De fato, segundo a ordenança prescrita, ele repetidamente me chamava pelo nome de Keshava. Pelo mérito que ele adquiriu por proferir este nome repetidamente, ele veio a ser curado de sua cegueira e então veio a ser chamado pelo nome de Gotama. Esse meu nome, portanto, ó Arjuna, é produtivo de benefícios para aqueles que o proferem entre todas as divindades e os rishis de grande alma. A divindade do fogo, apetite, e chama, alimento, combinados juntos, vêm a ser transformados em uma única substância. É por esta razão que o universo inteiro de criaturas móveis e imóveis é citado como sendo permeado por aquelas 2 divindades. O objetivo deste verso, o comentador diz, é explicar o significado da palavra Rishikesha. Agni é um fogo digestivo, e Shoma é alimento. Unindo-se, Agni e Chama, portanto, sustém o universo. Na forma de fogo digestivo e alimento, Agni e Chama são os 2 alegradores do universo. Por causa disso eles são chamados de Rishi, no número dual. E já que eles são, por assim dizer, o Kesa ou cabelo de Narayana, portanto ele é chamado de Rishikesha. A palavra Rishikesha também pode ser explicada como Isa ou Senhor de Rishika ou os sentidos. Nos Puranas, Agni e Soma são citados como complementares um do outro. As divindades também são citadas como tendo Agni como sua boca. É por causa de esses 2 seres serem dotados de naturezas que levam à unificação que eles são citados como dignos um do outro e sustentadores do universo.